5 horas e 42 minutos, hora de Brasília. E olha só, a Associação Nacional dos Produtores de Alho espera que a medida antidumping aplicada ao alho importado da China, em vigor no Brasil aqui desde 1996, seja renovada. E essas medidas de antidumping, né, são destinadas a combater, então, a prática de dumping que ocorre quando um produto, então, ele é vendido a um preço inferior no mercado doméstico, trazendo essa prática da concorrência desleal. E sobre o pedido para que siga, então, a defesa comercial, eu converso agora com Rafael Corsino, que é presidente da Associação Nacional dos Produtores de Alho. Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Simone. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. São 29 anos, não é? Onde o Brasil aplicando a medida antidumping. Quando vence, então, não é? E sem essa medida, quanto alho importado da China pode atingir, então, a produção do nosso alho brasileiro? Simone, é importante a gente dar um passinho para trás na história e lembrar, né, o Brasil, a população, que há cerca de 10 anos atrás a gente abastecia apenas 25% do mercado brasileiro. E nesse tempo, né, até agora, o setor cresceu muito, investiu em tecnologias através da Embrapa, através de pesquisa, e nós conseguimos melhorar muito a nossa competitividade. Então, durante esse período todo de vigência da prática do dumping no mercado brasileiro pela China, o Brasil os produtores não ficou parado. Nós corremos atrás de tecnologia. Mas mesmo com produções muito melhores, tecnologias muito melhores, mais sustentável, o setor muito mais sustentável, né, respeitando as práticas, né, com relação ao meio ambiente, aos nossos trabalhadores, à saúde dos nossos trabalhadores, né? E mesmo assim, o setor ele passa por ele não consegue competir com a China. Então ele passa por esse momento de prorrogação do direito antidumping novamente. Existe uma nota técnica já colocada pela Defesa Comercial Brasileiro, indicando a continuidade da prática do dumping no mercado brasileiro. Então, mesmo com a melhoria das tecnologias, nós ainda não conseguimos competir com o produtor chinês. Difícil, então, essa competição, né, essa competitividade, melhor dizendo, em relação à produção, né, brasileira com a produção chinesa. Quanto que é aplicada aí essa tarifa antidumping? E mesmo, então, com a tarifa, o alho importado ele chega abaixo, então, do custo da produção nacional, é isso? É isso. O custo nosso, só para deixar de forma clara para os ouvintes, é ao redor de R$ 14 o quilo. E tirando essa tarifa antidumping existente hoje, o alho chega no mercado brasileiro a R$ 9,00 o quilo. Não tem condições de competir com o alho chinês. Então é uma prática desleal que parece que esse imposto vai gerar aumento de custo para o consumidor, mas na realidade não, ele vai corrigir uma prática desleal, colocar o produtor brasileiro em igual competição com o produtor chinês para a gente anular essa prática desleal. E o nosso produto é muito melhor, né? O valor nutricional, nós temos 5 vezes mais concentração de produtos nutracêuticos quando comparado com o chinês. E o chinês ele é acostumado a fazer esse dumping no mundo afora. Então não é só o Brasil, é a União Europeia, é os Estados Unidos, é o México, todo mundo coloca. Além da tarifa antidumping, os outros países colocam cota também. Como aqui no Brasil não permite essa prática de colocar cota, limitação, então nós recorremos ao governo brasileiro para colocar essa continuidade da tarifa antidumping. E eu quero lembrar ao governo brasileiro que nós temos mais de 40 mil propriedades produzindo alho, 87% de agricultores familiares. Então, isso vai de encontro com o discurso desse governo. Nós precisamos proteger os nossos agricultores familiares espalhados de norte a sul do nosso país. 87% são produtores familiares. Nós temos mais de 300 mil trabalhadores. Boa parte dessa mão de obra é do Nordeste. Então, se por acaso não corrigir essa prática desleal que o produtor chinês comete no mercado brasileiro, nós vamos quebrar o setor. Um setor que investiu nesses últimos 10 anos
em câmaras frias, em tecnologias, em máquinas, em galpões, né? Investiu fazendo dívidas, né? E agora, se por acaso esse dumping não for renovado, é ferir de morte o setor de alho no Brasil, é entregar para 3 exportadores chineses, que esses exportadores pediu um compromisso de preço, que continua a prática desleal. Se isso for aprovado, nós vamos entregar a comercialização de alho do Brasil na mão de 3 exportadores chineses. E eu pergunto a vocês, ao governo e à sociedade brasileira, é normal fazer isso? Sacrificar 87% dos nossos agricultores familiares, mais de 40 mil propriedades, para entregar a distribuição de alho na mão de 3 exportadores chineses? Rafael, só para entender, quanto que é essa tarifa aí do que é aplicada em relação a essa medida antidumping? A tarifa é 7,8 dólares por caixa de 10 quilos. Essa é o último levantamento que foi feito para corrigir essa competição, porque o produto chinês ele chega próximo de R$ 9,00 o quilo. Então, para competir e igualar o nosso custo, foi aplicada essa tarifa de 7,8 dólares. Aí, mais ou menos, o custo do alho chinês chega mais ou menos no custo de produção do alho brasileiro. Aí nós temos condições de competir. E outra dúvida minha, que também pode ser do nosso telespectador, esse alho que a gente encontra no mercado, o alho todo branquinho e o alho com a casca roxa, né, essa casca lilás. Qual que é a nossa produção e qual que é o alho chinês? Olha, é bem fácil de identificar. Inclusive, se seguirem lá, eu tenho vídeos na minha rede social, Rafael Corsino, eu explico como identificar, mas é muito fácil. Se você pegar a cabeça de alho no supermercado e tirar as peles dele, são às vezes 3, 4, 5 peles, você tira. A hora que você chega no dente do alho, se ele for roxo ou arroxeado, a pele do dente é alho nacional, é alho brasileiro, é alho produzido aqui no Brasil e que por essas 40 mil propriedades de pequenos agricultores no Brasil. Agora, se for castanho ou marrom, é alho chinês ou alho produzido na Argentina com semente chinesa. Então, esses 2 países que competem mandando esse alho de baixíssima qualidade para o nosso mercado, sendo que nós temos um alho padrão extra, com qualidade, com segurança alimentar para o nosso brasileiro. Aqui nós temos rastreabilidade, o governo acompanha tudo que nós fazemos, nós temos o caderno de campo, nós aplicamos produtos registrados, que são homologados pelo Ministério da Agricultura. Agora, esse alho importado, eu já visitei todas as partes do mundo, inclusive a China. Então, eles não têm essa segurança alimentar que nós, produtores brasileiros, conferimos aos consumidores, à população brasileira. E para a gente finalizar rapidamente, qual o estado aí que lidera, né, na produção do alho? Você falou são 40 mil propriedades, o nosso pequeno agricultor, né, plantando o alho. Mas qual que é a região que se destaca? Olha, nós temos no centro-oeste, no centro do Brasil, no Cerrado, nós temos destaque para Minas Gerais e Goiás. Mas nós temos produção Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo nós montamos um projeto recente através da Embrapa. Nós temos a Bahia com uma produção muito importante, o Distrito Federal, nós temos o Piauí. Todos esses são pequenos agricultores, todos esses estados têm produção de pequenos agricultores. E é bom lembrar que o alho é a principal atividade do pequeno agricultor, é o pilar da renda do pequeno produtor. Se nós desmancharmos essa cadeia, esse produtor pequeno não tem como sobreviver, porque o alho é a principal fonte de renda. Então eu imploro ao governo federal, à Casa Civil, ao Ministério da Indústria e Comércio, à Camex, para que faça justiça e prorrogue esse direito antidumping, para que não acabe a produção de alho no Brasil. Eu quero deixar registrado isso. Se for alguma coisa diferente, vai acabar a produção de alho no Brasil.
Tá certo, Rafael, muito obrigada pela tua participação hoje aqui com a gente. A gente vai seguir acompanhando, não essa decisão, se o governo vai fazer mesmo novamente, né, colocar aí essa manutenção da medida antidumping, né, antidumping ao nosso alho. E mais uma coisinha que eu queria saber de você em relação ao consumo per capita, que a gente sabe que o brasileiro ele usa muito a cebola, mas é como o arroz e feijão, eu acho que tem aquela casadinho, né, o casadinho, o alho mais a cebola. Quanto que é o consumo per capita do brasileiro? O consumo per capita do brasileiro é 1,5 kg habitante ano. Então nós estamos num consumo ali próximo de 33, 35 milhões de caixas de alho. Dessas 35 milhões de caixas de alho que o Brasil consome, mais ou menos 20, 21 milhões de caixas de alho são alhos produzidos no Brasil e o restante é alho importado. E esse consumo ele não é elástico. Não é porque o preço do alho está mais baixo que a população vai comprar mais, ou não é porque está mais alto que vai deixar de consumir. Até porque isso não faz grande diferença na cesta básica brasileira. Isso significa 0,3% com referência ao salário mínimo, por exemplo. 0,03%. Então isso não impacta na inflação. Então isso é o consumo real hoje do alho brasileiro. Mais ou menos 60% produzido no Brasil e 40% importado. Rafael Corsino, presidente da Associação Nacional dos Produtores de Alho, muito obrigada por essa conversa hoje aqui com a gente no nosso jornal. A gente segue acompanhando, não para ver se a gente vai ter novamente essa medida estendida. Obrigada, viu, Rafael? Boa tarde e até a próxima.